Bom dia, amados em Cristo Jesus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Uma amada me pediu que eu lesse o capítulo 16, a partir do verso 19, de São Lucas, que é o rico e Lázaro. Peço ao Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que me dê sabedoria para ler essa palavra e para que o Espírito me use para explicar a vocês, porque quando eu faço um material aqui, eu prefiro que o Espírito de Deus seja o meu guia. Não quero falar por conta própria, eu quero que seja a palavra de Deus, não eu, Mônica. Diz assim: o rico e Lázaro. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de lino e fazia cada dia banquete com esplendidez. Havia também um mendigo chamado Lázaro, que estava jogado na porta daquele, cheio de chagas, e ansiava saciar-se das migalhas que caía da mesa do rico. E ainda os cachorros veiam e os lambia as chagas. Aconteceu que morreu o mendigo e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Édes olhou, levantou os olhos, estando em tormentos, e viu de longe Abraão e Lázaro em seu seno. Então ele, dando vozes, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e envia a Lázaro para que molhe a ponta do seu dedo em água e refresque minha língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Mas Abraão disse: Filho, lembra-te que recebeste teus bens em vida, e Lázaro males, mas agora este está consolado aqui e tu atormentado. Ademais de tudo isso, uma grande cima está posta entre nós, uma grande distância entre nós e você, de maneira que os que qualquer passar de aqui para vocês, não podem, nem de vocês, nem de aí para aqui. Então ele disse: Te rogo, pois, pai Abraão, que envie a minha casa, a casa do meu pai, porque tenho 5 irmãos, para que testifique, a fim de que não venham eles também a este lugar de tormento. Abraão disse: A Moisés e aos profetas escute-los. Ele disse então: Não, pai Abraão, pero se algum de entre eles, de entre os mortos, se arrependerão. Não, Abraão, porque se vai algum de entre os mortos, eles se arrependerão. Mas Abraão disse: Não. Se não escuta a Moisés e aos profetas, também persuadirão, não escutarão, ainda que algum se levante de entre os mortos. Primeira coisa que eu vou esclarecer aqui para vocês, já do final. Morto não volta. Morto não volta. Aqui deixa claro que os mortos não ressuscitam. Outra coisa importante que você saiba: você não perde a consciência. Se você morrer, ou se você partir para o seio de Abraão, aqui fala do seio de Abraão, mas quando você vai para a cruz, quando Jesus morreu, que tinha 2 homens com ele, um ficava blasfemando e o outro defendeu a Jesus. Aí ele disse a Jesus que quando Jesus tome posse como filho do Deus Altíssimo, que ele não esquecesse dele. Esse homem lá na cruz pedia perdão a Jesus com o comportamento dele, e ele foi juiz de Jesus.
Ele foi defensor de Jesus. Ele predicou na cruz. Aquele homem predicou, foi o primeiro que predicou o evangelho de Jesus. Sabia disso? Depois que Jesus morreu, aquele homem predicou na cruz. E Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O que eu entendo aqui é que se você morre hoje em Cristo, irás para o paraíso. E se você morre hoje sem Cristo, vai para o Hades, o lugar de tormento, o lugar onde você vai ficar lá com sede, queimando, sofrendo, angustiado, porque a memória não morre. Você fica vivo. A Bíblia está provando aqui entre o rico e Lázaro, né? Que não é um mito, é uma verdade. Jesus contou isso e não é uma parábola. Isso é uma história real. Então, Lázaro, ele foi levado diretamente pelos anjos. Você veja, os anjos levou a Lázaro. Viu? Para os seios de Abraão. Você veja, você morre e vê um anjo te buscar. Ou você morre e vem demônios para te levar para o lugar de tormento. Não creia em mitos. Que se você morrer hoje, eu vou para um lugar, como se diz, tem um lugar que fala muito na igreja católica, é um lugar que agora não tenho na memória, que é um lugar onde as pessoas vão passar um tempo para pagar os pecados. Logo que passa esse tempo aí, elas vão para o céu. Deus leva ela para o céu. Mentira. Gaste tempo na Bíblia, porque isso é mentira. E se você morrer hoje e não recebeu a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e não confessou seus pecados, você vai para o mesmo lugar que veio esse homem, esse rico. Você veja que o dinheiro dele não salvou ele. Você veja que o dinheiro dele não evitou que ele morresse no mesmo dia que Lázaro. Vocês entendem isso, a gravidade da situação? A maioria das religiões que não segue o cristianismo, a palavra, a outra parte da Bíblia, porque existe o Novo e o Velho Testamento, o Velho e o Novo Testamento. A pessoa que não segue isso aqui, que fica escutando outras pessoas falar de outras religiões, comprando livros, não a Bíblia, e lendo livros que um mentor, ou que um pastor, ou que um padre escreveu, e você se deixa guiar por esse livro, não pela Bíblia, você vai para o mesmo lugar que foi esse homem rico. Você não vai perder a memória, você vai viver eternamente. Aqui, ó, nesse capítulo aqui, fala do Hades. Mas logo, quando Jesus julgar vivos e mortos, você vai para sempre para o inferno, que é a segunda morte. Em Mateus 11, 28, diz assim: venha a mim todos os que estáis trabalhados e carregados, e eu os farei descansar. Jesus vai te fazer descansar. Viu? Não creia em pessoas que estão falando qualquer outra coisa, de que você pode ser pecador e Jesus é bom e Ele ama. Sim, tudo isso é verdade. Deus ama, Jesus ama, mas isso não te livra de você ir para o inferno. Isso não te livra de você passar a sua eternidade no lugar de tormento. Jesus realmente é amor, Deus é amor, mas Deus é fogo consumidor. Você sabe o que significa fogo consumidor em nome de Jesus? É Deus ser puro, santo. Você imagine eu, Mônica, ainda nesse corpo corruptível, me acercar a algo tão puro. A glória dele me consome. Isso é fogo consumidor. A glória de Deus é santa, é pura. Por isso que ele é fogo consumidor, porque ele não permite que o pecador se acerque a ele. O pecador, isso é pintura, não é pasta de dente, não, é pintura. O pecador não pode se acercar a Deus por conta do pecado. Então ele é fogo consumidor, ele consome o pecador. Essa é a palavra, amados, que eu deixo para vocês no dia de hoje.
São Lucas, capítulo 16.